Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E bom, pessoal, hoje a gente começa mais uma aula falando de ética e falando de um dos filósofos mais importantes da modernidade, de novo, Immanuel Kant. Essa aula, né, ela tá aqui para a gente tanto praticar o que a gente aprendeu na aula anterior, que foi uma aula a respeito de Kant de maneira apresentar os conceitos, né? Então a gente está aqui tanto para reforçar esses conceitos quanto para praticá-los, então, fazendo exercícios juntos. E por que é importante? Porque eu sei que você que está aqui assistindo essa aula, por mais que eu diga, e por favor, nunca se esqueçam que a filosofia é muito maior do que isso e muito mais importante, principalmente a ética, que é uma temática tão fundamental nas nossas vidas, você está aqui pensando no vestibular. E eu sei. E por que você está aqui pensando no vestibular, é o meu dever te ajudar nessa jornada. Por isso, vem comigo, vamos relembrar alguns conceitos da ética de Kant e, posteriormente, já fazer alguns exercícios logo em sequência. Belezinha? Bom, por que eu falei que Kant é um dos mais importantes filósofos da modernidade? O cara é gigante e um monte de título e os mais diversos elogios que você pode usar para descrever essa pessoa. Bom, Kant é tão fundamental assim para o pensamento ético porque Kant, diferentemente de outros filósofos, ele tenta criar uma ética que seja universal, né? É o que fundamenta o pensamento ético de Kant. E qual é o entendimento de uma ética universal? É uma ética que ela seja válida para todos os lugares, ou seja, do sul do Brasil ao norte da China, do oeste dos Estados Unidos ao leste do Japão e por aí vai, e que seja válida independente do período histórico. Ou seja, uma ética que então não esteja fundamentada nos valores de um grupo, mas sim na razão. E por ser fundamentada na razão, é que ela pode ser, portanto, universal. Dessa maneira, Kant estabelece um pensamento ético na sua teoria da razão prática que permitiria, e é por isso que o ET aqui, nosso amigo do Steven Spielberg, está fazendo uma visita na nossa aula hoje, que o ET, ao chegar na Terra, se começasse a questionar, porra, como eu devo agir, né? Porque é a pergunta fundamental da ética, né? Como devemos agir, né? Como existe uma maneira correta de agir, de ser no mundo? Bom, se o ET começasse a ter esses questionamentos éticos, mesmo que ele então viesse de uma outra galáxia, ou seja, não conhecesse nenhum valor de nenhuma sociedade, ou nenhuma religiosidade, ou nenhuma outra cultura, ele, ao pensar na ética, e se ele fosse detentor de razão, ou seja, a habilidade de pensar, né, ele então chegaria na razão prática de Kant. Por quê? Porque então a teoria ética de Kant é uma teoria universal para todos, independente da localidade e do tempo, ou seja, independente de tempo e espaço. Uma teoria ética, então, que vai ser possível de se alcançar, independente da pessoa que seja, por meio da razão. Tudo bem? Então é um pensamento ético fundamentado na razão. Essa razão de Kant que já foi estudada por nós lá nas aulas anteriores a respeito de Kant, quando a gente estava falando da razão pura, onde Kant, ao pensar sobre a epistemologia, estabelece os limites da razão e, portanto, é o que vai fundamentar, então, a ação ética kantiana. Tudo bem? Deu para entender, então, em que se fundamenta a ética kantiana, né? Deu para relembrar, fundamenta-se na razão. E deu para relembrar outro fator, que é a maior característica da ética kantiana, a universalidade. E, portanto, lembrem do ET. Pensem assim: e se um ET chegasse na Terra, né, e começasse a questionar qual é a maneira certa de agir, né? Começasse a ter questionamentos éticos? Em qual filósofo daria as ferramentas necessárias para que o ET agisse de maneira ética? Immanuel Kant, porque a teoria dele é universal e fundamentada
na razão. Tudo bem? E qual que é essa razão? Qual que é a razão que vai explicar o agir ético? É o que a gente vai chamar do imperativo categórico. Por que que ele é categórico? Porque ele é de dever. Então, ele é necessário, ele deve ser feito. E o que constitui o imperativo categórico? Constitui o imperativo categórico duas principais ideias, né? Duas principais leis, que a gente pode dizer. Primeira, a ideia de que todo ser humano é um fim em si mesmo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, para Kant, nenhuma ação humana deve adotar um outro como mero meio para a sua ação, e sim como um fim. Mas, lembrem e prestem atenção que Kant fala como mero meio. Não é que utilizar o outro como meio seja totalmente errado, mas utilizar o outro apenas como um meio é totalmente, então, fora de um ideal ético, como Kant colocou. Por isso que Kant, e segundo o pensamento ético de Kant e o imperativo categórico, a gente já pode dizer aqui de maneira clara e absoluta que a escravidão é um conceito mais abominável e um dos conceitos mais antiéticos possíveis. Por quê? Porque ela pega o ser humano e não reconhece no outro ser humano um fim em si mesmo, e sim um meio. Então, aquele ser humano se torna um meio, um objeto para se alcançar riqueza. Tudo bem? Então, é a primeira lei, a lei do fim em si mesmo. E a segunda é a ideia também do imperativo categórico, da qual a sua ação ela só pode ser uma ação ética se você desejar que toda a sociedade haja da mesma maneira. Ou seja, a sua ação ela só é ética quando você age de maneira que a sua ação pudesse se tornar uma lei universal. Como assim uma lei universal? Se eu mentir agora, eu vou pensar, e se todo mundo mentisse também? O que ia acontecer com a nossa sociedade? Daí você vai falar, putz, mas é que eu posso, né? Se todo mundo fizer, daí dá ruim, né? Então, para Kant não tem essa. Se a sua ação não pode se tornar uma lei universal, se a sua ação não pode ser replicada por todas as pessoas do universo, ela não é ética. Tudo bem? Então a gente lembrou dos principais conceitos da ética de Kant: universalidade, racionalidade e o imperativo categórico. Bora resolver exercício. Vamos lá? Primeiro exercício. Segundo a fórmula universal do imperativo categórico, uma ação está correta quando A. Está de acordo com o princípio da autoconservação, ou seja, é correto agir de maneira a me proteger em vez de pensar nos outros apenas? Não, né? O agir ético não está fundamentado na autoconservação, porque se você faz algo, né, contrariando o imperativo categórico para se proteger, essa ação não vai ser ética, segundo Kant, né? A gente já consegue associar essa ideia, então A, não. B, gera a maior felicidade e bem-estar para o maior número de pessoas? A teoria B reflete um pensamento ético, mas é um pensamento ético que não é do nosso filósofo de hoje. Vocês conseguem lembrar de quem é esse pensamento ético? É a ética dos utilitaristas, uma escola muito importante na Inglaterra que vai fundamentar diversos outros pensamentos filosóficos e que fundamenta-se na ideia de que nada é necessariamente bom ou ruim, a gente deve buscar aquilo que traga a maior felicidade coletiva. Porém, a ideia de Kant é contrária ao pensamento ético utilitarista, porque para Kant não existe esse negócio de que nada é necessariamente bom ou ruim, o que vale é a maior felicidade. Para Kant, se uma ação contraria o imperativo categórico, por mais que ela traga a maior felicidade coletiva, ela é antiética, ela está contrária, portanto, não pode ser considerada verdadeira essa afirmação. Vamos para C?
Segundo a fórmula universal do imperativo categórico, uma ação está correta quando está de acordo com os 10 mandamentos. Olha, fato curioso, Kant era um filósofo cristão, mas não vai fundamentar o seu pensamento ético na religiosidade. Por isso que eu falei, a teoria ética de Kant ela é tão revolucionária, por quê? Porque ela foge dos valores da sociedade, da religiosidade, do tempo e do espaço. Ela se coloca como universal porque se fundamenta na razão. Então, se é uma ética que se fundamenta na razão, como que ela vai estar de acordo apenas quando segue 10 mandamentos divinos? Nesse caso, seria um pensamento ético fundamentado na religião, na religiosidade, e não na racionalidade. Portanto, não está de acordo com o pensamento de Kant. D. É uma ação correta. Não faz sentido. Segundo a fórmula universal imperativo categórico, uma ação está correta quando é uma ação correta? Eu acho que isso aqui teve até um problema de digitação que precisa ser conferido depois, mas não cabe. E por fim, a E, quando pode ser praticada por todas as pessoas. Sim, né? É o que quer dizer o imperativo categórico. Então, a afirmação E está correta. Vamos para o próximo exercício. De acordo com Kant, uma falsa promessa A é moralmente reprovável porque é contra a vontade de Deus? Não, né, gente? É o que a gente falou. Fundamentação na racionalidade, fundamentação na religiosidade. Seria outra ideia. A gente está falando da racionalidade. A, fora. Vamos eliminando. B, é moralmente justificável quando necessária para sair de uma situação momentânea de apuros? Como eu falei, a ética kantiana ela é categórica, né? É a ética deontológica. E o que quer dizer deontológica? Do dever. Ela deve ser realizada. Você tem o dever de agir dessa maneira, né? Portanto, não existe brecha no pensamento kantiano. Não existe justificativa. Você não pode apresentar um atestado e falar assim, olha, Kant, amigo, perdão, ó, agi errado aqui, mas é que eu tava apertado para ir no banheiro. Daí eu precisei mentir para eu poder sair logo da sala, senão eu ia me cagar todo. Perdão, cara. Ó, mas putz, é uma razão justa. É uma razão necessária, sabe? Eu tava em apuros. Que a gente vai olhar para você e vai falar: "Amigo, mentir é errado. É contra o imperativo categórico. Não tem exceção." Então, a B também está errada. Vamos para C. Deve ser adotada somente quando necessária para produzir um bem maior, como salvar uma vida. Nesse caso, a gente reflete o que eu falei justificando a alternativa B. Mesmo que seja o fim mais belo, né, como salvar uma vida, se contraria o imperativo categórico, não é uma ação ética. Como eu disse, Kant cria uma fundamentação racional onde ele não abre espaço para brechas. A lei é clara nesse ponto do pensamento kantiano. Portanto, a C também está errada. D. Está moralmente errada, porque não pode se tornar uma lei universal. Exatamente. Por quê? Porque uma promessa falsa, né? Se eu faço uma promessa falsa e toda a sociedade também começa a agir, de fazer promessas falsas como lei universal, a gente não tem mais sociedade. Por quê? Porque é um enganando o outro a todo momento. E daí você destrói todas as fontes de confiança, você rompe com todos os laços que fundamentam uma sociedade. Nesse sentido, então, uma promessa falsa não pode se tornar uma lei universal. E, portanto, ela está moralmente errada. Em qualquer caso, por mais que sua justificativa seja a mais bela. Tudo bem? Então, a resposta correta é a D. Vamos para a próxima? 3.
Sobre a relação entre relativismo cultural e teoria de Kant, é possível afirmar que Kant era relativista cultural, já que acreditava que cada pessoa deveria seguir seu pensamento ao agir, pois só assim estaria agindo de forma autônoma. Não, né? Primeiro que a gente já descarta A pela primeira frase. Kant não era um relativista cultural. Kant é exatamente o oposto de um relativista cultural. Por quê? Porque ele cria uma ética que seja universal, ou seja, não relativa à cultura de determinada sociedade em determinado tempo histórico. Então, por essa primeira afirmação, a gente já pode afirmar que a A está errada. Mas ela segue ainda estando errada. Por quê? Porque cada pessoa, segundo Kant, não deve agir seguindo o seu pensamento próprio, mas sim agir seguindo o imperativo categórico. E é, portanto, por essa razão que a A também está mais errada ainda. Ela erra duas vezes. Vamos para B. O relativismo cultural e as ideias de Kant se complementam, porque Kant defendia que as normas morais são determinadas pela razão humana e o relativismo afirma que elas são determinadas pela cultura. Essa pergunta, ela tenta nos enganar. Por quê? Porque ela primeiro ela faz uma afirmação, né, que está totalmente errada, porque o relativismo cultural e as ideias de Kant, elas não se complementam. Só que a justificativa que ela dá para a afirmação é correta. Kant realmente defendia que as normas morais são determinadas pela razão humana. E o relativismo cultural realmente determina que são determinados pela cultura. Só que, se você observa, então, essa afirmação, você percebe que, beleza, ele usou duas informações verdadeiras. Só que essas informações, elas não se complementam, elas se contrapõem. E é por isso que ela está errada, porque o relativismo cultural e o pensamento ético de Kant, eles se contrapõem, porque Kant fundamenta na razão e o relativismo cultural vai estabelecer que essas questões são determinadas pela cultura e que vão estar, então, suscetíveis a diferentes culturas. Ou seja, que elas mudam, né? E no caso de Kant, elas não mudam, elas são fixas. C. O relativismo cultural e as ideias de Kant sobre a moral são contraditórias. Para o relativismo cultural, as normas morais são determinadas pela sociedade e são particulares. Para Kant, as normas morais são determinadas pela razão e são universais. Exatamente, galera. É exatamente isso que quer dizer o imperativo categórico. E é por isso que está correta, né? Então ela está confirmando o que a gente contrapôs na B. Então a C está correta. Vamos ler a D só para matar a questão aqui. Kant era relativista, pois afirmava que cada sociedade tem sua forma de pensar sobre o que é certo e errado. Como eu disse, Kant não era um relativista. Kant era, vamos dizer, um universalista. Ele buscava uma razão universal. Então, não, ele não vai pensar de forma relativa. Vamos passar para outra questão? Para 4? Vamos lá. Duas coisas me enchem a alma, de crescente admiração e respeito. Quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Essa é uma frase de Immanuel Kant. Qual das alternativas abaixo explica de forma correta o que Kant está dizendo? Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito. Quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. O que Kant está querendo dizer? Né? A lei moral da qual fala Kant nessa passagem é o imperativo categórico, uma norma universal? Sim, né? É exatamente essa a lei moral que Kant estabelece, o imperativo categórico. Não é que o imperativo categórico é uma lei descritiva falando agir de maneira ética é fazer isso, 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 isso. Agir de maneira não ética é fazer isso, 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 isso. Não, o imperativo categórico é uma lei moral de exercício racional, ou seja, ela estabelece os parâmetros para que a sua razão analise as questões. Então, portanto, quanto mais se ocupa o imperativo categórico da razão, mais então se enche ali, no caso, na frase de Kant, a alma de admiração e respeito, né? B. As leis morais são subjetivas, já que estão dentro de cada um de nós?
Não, Kant não é um subjetivista, um relativista. A lei moral da qual Kant fala nessa passagem é a nossa consciência que nos diz o que é certo e é errado. Aqui a gente também, né, por mais que não esteja falando, não esteja a palavra, a gente está falando de um pensamento subjetivista. Então, também não. E D, a lei moral da qual fala Kant são as leis de determinado país, que dentro daquele país devem ser aplicadas sem distinção de classe, gênero ou raça. Não, o que Kant não está falando, por mais que a gente utilize o termo lei, a gente não está falando de legislação, a gente não está falando de Estado, né, de contrato social, a gente está falando das leis morais, éticas, ou seja, aquelas que estão dentro, né, de cada indivíduo, mas não sujeitas a cada indivíduo, e sim fundamentadas na razão, no imperativo categórico. Belezinha? Vamos para a próxima. Para a próxima, 5. Vamos lá. Em relação à fórmula do fim em si, do imperativo categórico, assinale qual das alternativas está correta. Vamos lá. A gente já relembrou esse conceito, então acredito que essa aqui vai ser tranquila. De acordo com a fórmula, o fim em si, nunca devemos tratar uma pessoa como meio. Pode parecer correta, gente, mas tem uma pegadinha nela. Não está correta. Porque Kant fala, não devemos tratar as pessoas como mero meio. Ou seja, as pessoas não podem ser tratadas apenas como um meio. Mas não é que as pessoas não possam ser um meio para um fim nelas, né? Então, está errada aí. É uma pegadinha pesada aqui. Se você não prestar atenção, você cai mesmo. B. De acordo com a fórmula do fim em si, uma ação é correta quando tratamos uma pessoa apenas como meio para um fim? Não, né, gente? Se a lei do fim em si já afirma, né, não tratar outra pessoa como um mero meio, então tratar a pessoa apenas como um meio está absolutamente errado. Belezinha? Vamos para C. De acordo com a fórmula do fim em si, uma ação é correta quando tratamos uma pessoa apenas como um fim? Também não necessariamente. E é por isso que a C e a A, elas tendem a nos confundir. Porque a gente vai estar falando de afirmações que até são corretas, mas que sempre vem uma pequena frase antes. Não necessariamente. A gente não vai estar falando que obrigatoriamente deve ser assim. E, portanto, a gente chega na D, que é a correta, né? A gente já sabe que a D é a correta por eliminação, mas vamos confirmar o teor dela. De acordo com a fórmula do fim em si, uma ação é correta quando tratamos uma pessoa simultaneamente como meio e como fim. E é isso aí que diz o pensamento kantiano. Vamos para a nossa sexta questão, e acredito que seja a última. Bem curtinha, mas que vai fazer a gente relembrar um conceito muito importante. Para uma ação ter valor moral para Kant, é necessário que A. Seja praticada por dever? Sim! Portanto, o joguinho lá. Sim! Portanto, é a ética deontológica. Lembra que a gente falou sobre isso? Por quê? Porque ela deve ser obrigatoriamente feita pelo dever, pela razão. A razão incumbe nós de fazê-la. B. Esteja com conformidade com o dever? Não. Qual que é a diferença de ser praticada por dever e estar em conformidade com o dever? E é o que vai diferenciar para Kant se algo é ético ou não. Olha que maluco. Para Kant, a mesma ação que foi realizada, por exemplo, eu ajudar aqui o nosso amigo ET, dependendo da motivação, ela pode ser ética ou não. Por quê? Porque uma ação motivada por dever é a ação ética, é a ação fundamentada no imperativo categórico, é a ação que está cumprindo a sua obrigação, ou seja, é a ação realizada por dever. Vou agir porque necessariamente tenho que agir dessa maneira, porque é o correto agir dessa maneira. Por outro lado, a mesma ação
que eu fiz com o ET, né, de ajudá-lo, pode estar em conformidade com o dever. Por que conformidade com o dever? Porque ela é igual em materialidade, ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa, ou seja, eu estou ajudando o ET aqui, nosso amigo, da mesma maneira, mas eu não estou fazendo isso por dever, mas eu estou fazendo isso por outros interesses, por interesses meus, porque eu estou pensando que se eu ajudar o ET agora, eu vou ganhar um prêmio depois, eu vou conseguir uma passagem de aeronave aí, de espaçonave, e vou conhecer outra galáxia. Então, o quê? Eu estou utilizando do ET como um meio, porque eu estou pensando num objetivo que eu quero alcançar depois. E dessa forma é que a gente diferencia o que é ético do que não é ético para Kant. A ação ética para Kant, portanto, é ação em conformidade com o dever? Não. É ação por dever. É ação que é realizada por obrigatoriedade do dever. É ação que segue, então, a ética deontológica. Porque a ação em conformidade com o dever, por mais que seja a mesma ação, ela não é motivada pelas mesmas questões. E, portanto, não importa o resultado para Kant. Né? É por isso que a gente estava falando, Kant não está preocupado com o que é em conformidade com o dever ou com aquilo que traz maior felicidade moral. A teoria de Kant, a ética, ela não se baseia nos resultados, ela não se baseia no que vem depois, né? Portanto, por isso que não existe exceção, né? Por isso que não existe exceção no agir ético. Se ele contraria o imperativo categórico, ele está em contrariedade com todo o pensamento ético. Não importa, então, o seu fundamento. Belezinha, pessoal? E a C também não vai ser a correta, né? Porque seja contrária ao dever, tá totalmente o oposto, né, do que Kant estabelece. Pessoal, a aula fica por aqui, né? Já resolvemos bastante exercícios, mas a aula não acaba aqui, tá? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, comentem, mandem no Instagram. Eu vou estar à disposição para responder assim. Professor, estou tentando fazer um exercício de vestibular, não consegui. Manda lá, tá? A gente resolve juntos. E se eu falei alguma coisa aqui que você não entendeu, comenta. Se eu falei alguma coisa aqui que não está correta, comenta, né? O professor também erra. Se eu errei, pode falar. Aqui a gente tem um canal absolutamente aberto para comunicação. Espero que vocês tenham gostado da aula. É o meu prazer estar aqui para tentar ajudar vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.